Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje vamos falar sobre satélites naturais do nosso sistema solar, mais um tipo peculiar desses satélites, ou luas. Vamos falar sobre as luas irregulares do nosso sistema solar. Luas que não são muito comentadas, são esquecidas por serem pequenas, mas são de crucial importância e guardam os segredos da formação do nosso sistema planetário. Então se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Antes da gente começar propriamente dito esse episódio, vamos esclarecer uma coisa muito importante. A nossa Lua é a única que rigorosamente deve ser chamada de Lua no sistema solar. É o objeto mais brilhante do céu noturno e provavelmente um dos objetos mais espetaculares de se observar através de um instrumento óptico, seja ele um pequeno telescópio ou até mesmo um pequeno binóculo. Porém, nesse episódio, para que tudo fique mais fluido, mais fácil, até mesmo para vocês entenderem e o texto ficar mais tranquilo também, nós, ou eu, no caso, vou chamar os outros satélites naturais do sistema solar de Lua também. Então, para não ficar falando toda hora o satélite natural tal, vou falar a Lua tal para ficar mais simples. Embora, como eu falei, Lua é o nome do nosso satélite natural. E falando em observar a Lua, fica aqui a dica: se você nunca observou a Lua através de um telescópio, faça isso, porque é realmente uma experiência fascinante. Mas, embora a nossa Lua seja bela, grande e brilhante, ela pode ser considerada um ponto fora da curva no nosso sistema planetário. No sistema solar existem mais de 200 luas orbitando os 8 planetas, e a nossa Lua pertence a uma minoria desses objetos, e não a uma maioria. Se você não tem ideia do que eu estou falando, que história é essa de classes de lua no sistema solar? Para que tudo fique mais claro na hora de classificar os objetos, os astrônomos acabaram dividindo os satélites naturais, ou as luas, em dois grandes grupos: as luas regulares e as luas irregulares. Você pode até pensar que as luas regulares sejam a maioria no sistema solar, mas não é isso que acontece. Das 200 luas que a gente tem no nosso sistema solar, cerca de mais de 150 delas são irregulares. As luas regulares, como a nossa Lua, foram as primeiras a serem descobertas, logicamente, porque elas são as maiores. Elas normalmente possuem uma órbita próxima dos seus planetas, e a órbita, embora seja elíptica, ela é quase circular. É uma elipse com baixíssima excentricidade. Essas luas regulares tendem também a viajar ao redor do planeta na mesma direção em que o planeta gira ao redor do seu eixo. Nós chamamos isso de órbita prógrada. Para quem não sabe, todos os planetas do sistema solar, exceto Vênus, que não tem lua, giram no sentido anti-horário se você olhar o planeta sobre o seu polo norte. A maior parte das luas regulares orbitam o planeta também no sentido anti-horário. Mas essa é a classe da minoria. Vamos falar agora então da maioria. A maioria das luas do sistema solar são luas irregulares. São luas que normalmente são menores, possuem uma órbita distante do planeta, onde a gravidade do Sol tem um efeito maior na mecânica da sua órbita. As órbitas das luas irregulares tendem a ser altamente elípticas, ou seja, com uma forma bem ovalada, uma elipse de altíssima excentricidade, e possuem um grande ângulo com relação ao equador do planeta. Na maioria dos casos, essas luas orbitam seus planetas no sentido horário, ou seja, na direção oposta à rotação do planeta com relação ao seu eixo. Nós chamamos isso de uma órbita retrógrada. A órbita irregular é, na verdade, uma pista importante sobre de onde essas luas vieram.
Voltando nas luas regulares, elas provavelmente se formaram dentro do planeta ou ao redor do planeta na mesma época em que os planetas se formaram. Ou seja, podemos dizer que as luas regulares são produto ou subproduto da formação planetária, ou seja, formadas como a nossa Lua deve ter sido formada através de um impacto ou coisa parecida. Já as luas irregulares são, na sua maior parte, na sua maioria, objetos capturados. São asteroides ou cometas que estavam passando por ali, perto dos grandes planetas do Sistema Solar, dos gigantes, e foram então capturadas pela força gravitacional desses planetas. Nessa história de classificação de lua regular, de lua irregular, Marte também é um mistério. Marte, para quem não sabe, possui duas pequenas luas, Phobos e Deimos, que são luas irregulares, ou como alguns dizem, chamam essas luas de batatas voadoras. Porém, ainda não se sabe a origem dessas luas marcianas. Existem pistas que levam para uma formação como as luas irregulares dos planetas gigantes, ou seja, seriam asteroides capturados por Marte, lembrando que Marte está muito perto do cinturão principal de asteroides do Sistema Solar. Porém, existem outras pistas que também mostram que seriam luas formadas por impacto, como a própria Lua da Terra provavelmente se formou. Esse mistério é tão grande e não tem solução ainda, e é algo assim tão importante que a gente precisa saber sobre o Sistema Solar, que a JAXA, a Agência Espacial Japonesa, está planejando a missão MMX, ou MMX, como eles chamam, que quer dizer Mars Moon Exploration, ou seja, a exploração das luas marcianas, para poder entender as luas de Marte. Então, para que a gente resolva esse mistério, precisamos esperar um pouco. Enquanto isso, que tal dar um passeio por alguma das luas irregulares do nosso Sistema Solar? Então, apertem os cintos e vamos começar a nossa viagem. Para não ficarmos aqui dias e dias falando das mais de 150 luas irregulares existentes no Sistema Solar, o que nós vamos fazer aqui é falar das maiores luas irregulares de cada um dos grandes planetas do nosso sistema planetário. Comparando essas luas, veremos que não existe um padrão. Uma não se encaixa no molde da outra. Não existe uma história única. Cada uma tem a sua própria história para contar. Vamos começar então pelo gigante gasoso. Vamos começar por Júpiter. Júpiter tem uma lua chamada de Himalaia. Esse nome, para quem não sabe, é em homenagem ali a uma ninfa da mitologia grega. Himalaia teve 3 filhos com Zeus. Zeus é o equivalente grego ao deus Júpiter. Essa lua, Himalaia, foi descoberta no dia 3 de dezembro de 1904 pelo astrônomo Charles Dillon Perrine, que trabalhava no Observatório Lick, na Califórnia, e fotografou a lua usando o telescópio refletor de 36 polegadas Crossley, que tinha acabado de ser reformado. A lua, porém, só foi receber um nome em 1975. De 1904, quando foi descoberta, até 1975, ela era chamada de Júpiter 6. A lua Himalaia orbita Júpiter a uma distância de mais de 11 milhões de quilômetros, ou praticamente 30 vezes a distância entre a Terra e a nossa lua. A essa imensa distância, Himalaia leva mais de 8 meses para completar uma órbita ao redor de Júpiter. Ela é uma lua irregular, ou seja, é complicado falar em diâmetro quando tem luas irregulares, mas considerando o seu ponto mais largo, ela tem 150 quilômetros de extensão e, como seu nome antigo dizia, Júpiter 6, não é à toa, ela é a 6ª maior lua de Júpiter. Aliás, aqui vale um parênteses. Até pouco tempo, Júpiter possuía 79 luas e estava perdendo na contagem de luas para Saturno. Mais recentemente, foram descobertas novas luas, 12 para ser mais preciso, e agora Júpiter possui 92 luas, assumindo novamente a liderança nessa contagem. A sonda Cassini da NASA fotografou a lua Himalaia em dezembro de 2020, durante a sua jornada para Saturno, passando a cerca de 4,4 milhões de quilômetros dessa lua. A imagem, na verdade, é um amontoado de pixels borrados, mas é a melhor imagem que se tem da Himalaia até hoje, o que significa que ela é uma das maiores luas do Sistema Solar
que ainda precisa ser imaginada em detalhe. A Cassini chegou a fazer medidas da Himalaia e essas medidas sugerem que a superfície da Lua seja similar à superfície dos asteroides tipo C, ou seja, asteroides ricos em carbono. Na verdade, muito provavelmente, Himalaia era um asteroide rico em carbono que passou perto de Júpiter e foi capturado pela sua gravidade. Uma história interessante sobre Himalaia aconteceu em 2006, quando a sonda New Horizons passou por ali na sua viagem até Plutão. A New Horizons conseguiu fotografar o que parecia ser um fraco anel planetário paralelo e ligeiramente dentro da órbita da Himalaia. Como a pequena lua, Dia, que tinha uma órbita semelhante à Himalaia, havia desaparecido desde sua descoberta no ano 2000, houve alguma especulação de que esse anel, na verdade, seria detritos de um impacto de Dia em Himalaia, sugerindo que Júpiter continuou a ganhar e perder pequenas luas através de colisões. Olha só que coisa interessante. No entanto, os pesquisadores fizeram as contas e chegaram à conclusão que o impacto de um objeto do tamanho do Dia produziria muito mais material do que a quantidade calculada de material ejetado necessário para formar o anel, embora seja possível que uma lua menor e desconhecida possa também estar envolvida em toda essa confusão. Porém, em 2010 e em 2011, os astrônomos encontraram Dia novamente, refutando qualquer conexão entre esse pequeno satélite e o anel da Himalaia. Então, Himalaia, a lua de Júpiter irregular, a maior lua irregular de Júpiter. E agora, nós vamos seguir a nossa viagem para Saturno e conhecer a maior lua irregular do Senhor dos Anéis do Sistema Solar. Em Saturno, temos Febe, que é a maior lua irregular de Saturno e é até mesmo maior que Himalaia, com um diâmetro médio de 213 quilômetros. Febe foi descoberta pelo astrônomo William Perry Henry Pickering em 18 de março de 1899 em uma fotografia feita no Observatório Carmen Alto, no Peru, em 16 de agosto de 1898. Febe tem a honra histórica de ter sido a primeira lua de todas as 200 luas do Sistema Solar. Febe foi a primeira a ser descoberta através de uma fotografia. Febe recebeu o nome de Febe, que é um titã da mitologia grega associado à Lua. Diferente da Himalaia, Febe já foi estudada em detalhe pela sonda Cassini da NASA. De fato, tem uma coisa muito interessante com Febe, que é a seguinte: quando a Cassini estava se aproximando de Saturno, quando ela foi entrar em órbita de Saturno, ela estava se aproximando, ela sobrevoou Febe. Isso aí foi feito de propósito. Os astrônomos, os envolvidos na missão Cassini, fizeram com que a trajetória da sonda passasse por Febe para que a sonda pudesse entrar na órbita de Saturno. Febe tem uma superfície toda castigada, tem muitas cicatrizes ali que são geradas, por múltiplos impactos. De acordo com a regra da União Astronômica Internacional, que cuida de dar nome aos bois aí no Sistema Solar, todas as feições geológicas de Febe precisam ter nomes associados com o conto mitológico de Jasão e os Argonautas. Febe também dá nome a um dos anéis de Saturno, na verdade chamado Anel Febe. A borda externa do Anel Febe tem 207 vezes o raio de Saturno de distância do planeta, ou seja, fica a 12 milhões de quilômetros. Febe está localizada a uma distância equivalente a 215 vezes o raio de Saturno, ou seja, 12,5 milhões de quilômetros. O anel, que tem uma inclinação de cerca de 27 graus com relação ao equador de Saturno, deve ter sido formado por detritos expelidos de Febe enquanto a Lua sofria os impactos. Lembra que eu falei que a superfície dela é toda castigada? Então são tantos impactos que os detritos gerados nesse impacto devem ter formado esse anel. Febe é aproximadamente esférica e tem um interior, vamos dizer assim, diferenciado. Era esférico e quente no início da sua história e foi, aos poucos, sendo danificado por impactos de asteroides. Acredita-se que, na verdade, Febe é um objeto do Sistema Solar que a gente chama de um objeto centauro, que teve a sua origem não ali em Saturno, mas lá no cinturão de Kuiper, que é uma região mais distante ainda do Sistema Solar. Febe é o segundo maior satélite retrógrado do Sistema Solar, depois de Tritão. Nós ainda vamos falar de Tritão nesse episódio. E a órbita de Febe, logicamente, é retrógrada, isto é, orbita Saturno em oposição à rotação do planeta. Por mais de 100 anos, Febe foi a lua mais externa conhecida de Saturno, até a descoberta de várias luas bem menores lá no ano 2000.
Feb está quase 4 vezes mais distante de Saturno do que seu vizinho principal mais próximo, que é Japeto, e é substancialmente maior do que qualquer um das outras luas orbitando planetas a distâncias comparáveis a essa. Todas as luas regulares de Saturno, exceto Japeto, orbitam quase no plano do equador do planeta. Os satélites externos irregulares seguem órbitas moderadamente e altamente excêntricas, e não se espera que nenhum gire de forma sincronizada como todas as luas internas de Saturno, exceto Hyperion. Isso aqui, na verdade, a gente já definiu lá no começo. É bem a característica mesmo de luas irregulares. Feb é a 9ª maior lua de Saturno, mas pode ser a 8ª mais massiva. Hyperion, outras das luas de Saturno, tem um raio maior, mas é menos massivo que Feb. Feb tem um movimento de rotação, ela gira ao redor do seu próprio eixo a cada 9 horas e 16 minutos e completa uma órbita ao redor de Saturno a cada 18 meses. A temperatura na superfície de Feb é, em média, de 75 Kelvin. A coloração escura de Feb inicialmente levou os cientistas a supor que era um asteroide capturado, já que se assemelhava à classe comum de asteroides carbonáceos escuros. No entanto, as imagens que a Cassini fez indicaram que as crateras de Feb mostram uma variação considerável no brilho, o que indica a presença de grandes quantidades de gelo abaixo de uma manta relativamente fina de depósitos de superfície escura e com 300 a 500 metros de espessura. Além disso, quantidades de dióxido de carbono foram detectadas na sua superfície, uma descoberta que nunca foi replicada para um asteroide. Estima-se que Feb seja cerca de 50% de rocha, em oposição aos 35% que tipificam as luas internas de Saturno. Por todas essas razões, os cientistas estão começando a pensar que Feb é de fato um centauro capturado, um dos vários planetóides gelados que habitam ali, residem no cinturão de Kuiper que orbitam o Sol entre Júpiter e Netuno, ou depois de Netuno, na verdade, né? Feb é o primeiro objeto desse tipo a ser imaginado como algo diferente de um ponto. Porque nós vimos ali que a Himalaia, na verdade, nada mais é do que um pontinho, né? Um amontoado de pixels. E Feb não, Feb foi realmente muito detalhada. Então tá aí, vocês conheceram as luas irregulares Himalaia, de Júpiter, e Feb, de Saturno. E agora vamos para os planetas esquecidos, os gigantes congelados do Sistema Solar, mas que têm luas irregulares espetaculares. Nossa viagem pelo Sistema Solar em busca das luas irregulares, chegamos então em Urano. Urano, que é muito longe da Terra, né? Muito mais longe da Terra do que Júpiter e Saturno, e é tão longe que a sua maior lua irregular só foi descoberta em 1997, e para isso foi preciso um telescópio de 5,1 metros, o telescópio de Hale, na Califórnia. Essa lua tem um nome, e é chamada de Sycorax. Um fato curioso é que depois que ela foi descoberta, os astrônomos resolveram dar uma olhada em fotos antigas que tinham feito de Urano. Isso é uma tática normal que os astrônomos fazem. Eles descobrem um objeto agora e eles tentam buscar em outras imagens para ver se aquele objeto já não teria sido imaginado por acaso. Essa abordagem de retornar a antigos dados, né, porque os astrônomos foram em fotos de junho de 1984 e lá eles viram que eles já tinham fotografado Sycorax. Essa abordagem de retornar a antigos dados e ver que se tinham descoberto algo antes é chamado de pré-descoberta. Sycorax tem esse nome em homenagem à mãe de Caliban na peça de William Shakespeare, A Tempestade. De fato, todas as luas de Urano são nomeadas em homenagem a personagens das peças de Shakespeare. Sycorax está localizada a mais de 20 vezes a distância da lua irregular mais próxima de Urano. Sycorax tem o tamanho da lua Himalaia de Júpiter. A lua Sycorax compartilha suas características orbitais com duas outras luas de Urano, Cetebos e Prospero, também personagens da peça A Tempestade. Sua órbita é retrógrada, como a gente já sabe, moderadamente inclinada e excêntrica, ou seja, se encaixando mesmo naquela classificação inicial de luas irregulares. Todas essas luas irregulares de Urano devem ter a mesma origem, embora a superfície de Sycorax seja vermelha brilhante e nas outras possui uma superfície mais
mais acinzentada. O diâmetro de Sycorax é estimado em 165 km, isso com base nos dados de emissão térmica dos telescópios espaciais Spitzer e Herschel. O período de rotação de Sycorax é de cerca de 6,9 horas. Os astrônomos supõem atualmente que Sycorax seja um objeto capturado. Não se formou no disco de acreção que existia em torno de Urano logo depois, logo após a sua formação. Nenhum mecanismo de captura exato é conhecido, mas capturar uma lua requer a dissipação de energia. Possíveis processos de captura incluem arrasto de gás no disco protoplanetário e interações de muitos corpos e a captura durante o período rápido de crescimento da massa de Urano, o chamado pull-down de Urano. Então tá aí, essa aí, Sycorax, a lua irregular de Urano. Mas eu conheço vocês, e se você está ouvindo esse episódio do Horizonte de Eventos, você está esperando uma lua só aparecer. E agora chegou a hora então de irmos até Netuno para revelar que lua é essa. Não existe a menor dúvida que a lua irregular mais impressionante do sistema solar é Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno, contando tanto as regulares como as irregulares. E não é só isso. Tritão é nada mais nada menos que a 7ª maior lua do nosso sistema solar e disparada a maior lua irregular do nosso sistema planetário. Tritão é tão grande que foram necessários somente 17 dias depois da descoberta ou do achado de Netuno para que ela fosse descoberta em 10 de outubro de 1846. Sempre que falo de Netuno, vale lembrar que tem um episódio completo aqui no Horizonte de Eventos, onde eu conto a história espetacular da descoberta de Netuno. Lembrando que Netuno foi o planeta que não foi descoberto observacionalmente, ele foi descoberto pela matemática e tem toda uma confusão em volta disso, então vão lá e ouçam esse episódio. Quem descobriu Tritão foi o William Lassell, e um fato curioso é que o William Lassell ele era astrônomo, vamos dizer, amador, né? Então a astronomia para ele era um hobby, e ele financiava esse hobby dele da astronomia com o dinheiro que ele fazia na sua profissão mesmo. Ele era mestre cervejeiro, e ele tinha uma cervejaria e usava esse dinheiro para financiar os seus estudos e financiar o seu hobby na astronomia. Tritão é grande. Tem 2.710 quilômetros de diâmetro. Isso é mais de 12 vezes o tamanho da 2ª maior lua irregular do sistema solar, que é Febe de Saturno. E Tritão é um monstro perto de Febe. Ele tem nada mais nada menos que 3.000 vezes a sua massa. Tritão é uma das luas mais densas de todos os planetas gigantes do sistema solar. Tritão é a 2ª maior lua em proporção ao seu planeta. Isso é muito interessante. Ele só perde para a nossa própria lua, que é a lua, embora seja a 5ª maior lua do sistema solar, ela é a maior em proporção ao seu planeta. No caso, o nosso planeta, o planeta Terra. E Tritão é a 2ª maior lua em proporção ao seu planeta. Isso é muito legal mesmo. Tritão é uma das poucas luas do sistema solar conhecidas por serem geologicamente ativas. Ele se junta a Io, Europa, que é de Júpiter, Encélado e Titã de Saturno. Lembrando que Tritão, então, seria a única lua irregular com atividade. Como consequência, a superfície de Tritão ela é relativamente jovem, tem poucas crateras de impacto e tem uma coisa muito interessante, tem criovulcanismo. O criovulcanismo é muito intrigante em Tritão. Além disso, tem terrenos tectônicos que sugerem uma história geológica bem complexa. Tritão tem uma superfície principalmente composta por nitrogênio congelado, uma crosta principalmente de gelo de água, um manto gelado e um núcleo substancialmente feito de rocha e metal. O núcleo de Tritão, na verdade, representa 2/3 de sua massa total. Durante o sobrevoo de Tritão em 1989, a sonda Voyager 2 encontrou temperaturas de superfície na casa dos 38 Kelvin e também descobriu geysers ativos em erupção de gás nitrogênio sublimado, contribuindo para uma tênue atmosfera de nitrogênio em Tritão. A sonda Voyager 2 continua sendo a única espaçonave que visitou Tritão, passou por Tritão.
como a sonda foi capaz de estudar apenas cerca de 40% da superfície dessa lua, a NASA chegou a propor novas missões. Então, ela propôs uma missão muito interessante chamada Trident, só que ela não passou, porque ela fazia parte do Discovery Program. E esse Discovery Program, ele seleciona 2 missões. Na época da Trident, as missões que passaram foram as 2 missões para Vênus, a Veritas e a Da Vinci Plus. E se você quiser saber um pouco mais também sobre essa missão, a missão Trident, tem um episódio aqui no Horizonte Eventos especial sobre missões para os gigantes, congelados do sistema solar. Tritão recebeu o nome do deus grego do mar, Tritão, filho de Poseidon, que é o deus grego correspondente ao romano Netuno. O nome foi proposto pela primeira vez por Camille Flammarion em seu livro de 1880, Astronomie Populaire, e foi adotado oficialmente muitas décadas depois. Isso é normal de acontecer na astronomia. Às vezes os astrônomos eles sugerem determinados nomes que ficam como nomes ali, como se fossem apelidos, e depois ali a União Astronômica Internacional, sempre eles, vão lá e decidem se realmente vai ser aquele nome ou se vai ser um outro nome. No caso de Tritão, se manteve. Até a descoberta da segunda lua Nereida em 1949, Tritão era comumente referido como o satélite de Netuno. Lassell não nomeou sua descoberta, isso é muito interessante. Mais tarde ele sugeriu com sucesso o nome Périon, previamente escolhido por John Herschel, para a 8ª lua de Saturno quando ele a descobriu. Tritão é único entre todas as grandes luas do sistema solar por sua órbita retrógrada ao redor do seu planeta, ou seja, a órbita na direção oposta à rotação do planeta. No entanto, todas aquelas luas lá regulares, como a gente sabe, elas têm a órbita retrógrada, e Tritão, como é uma lua irregular, a gente já falou isso aqui, tem uma órbita retrógrada. A rotação de Tritão, isso é muito interessante, ela é travada, sincronizada com o Netuno. Isso quer dizer que ele mantém sempre a mesma face voltada para o planeta, do mesmo jeito que a nossa Lua. E o equador de Tritão está quase exatamente alinhado com o seu plano orbital. Como é uma lua irregular, já sabemos que Tritão muito provavelmente foi um objeto capturado. E aqui começa dos grandes mistérios do sistema solar, que é com relação a Tritão. Como Tritão foi parar ali na órbita de Netuno. De acordo com os melhores modelos de formação do sistema solar, os 4 maiores planetas do nosso sistema não se formaram onde eles estão hoje. Na verdade, eles se formaram em outros locais e sofreram um processo chamado de migração planetária. Então, a gente sabe mais ou menos que Júpiter e Saturno migraram para dentro do sistema solar, enquanto Urano e Netuno se moveram para fora do nosso sistema. À medida que Netuno ia se afastando do Sol e se aproximando do cinturão de Kuiper, ele acabou perturbando aquela região. Então, muito provavelmente, o que se tem hoje é o seguinte: Tritão era um objeto que morava ali no cinturão de Kuiper, e quando teve essa perturbação aí, quando Netuno chegou ali perto, Netuno é bem grande e acabou perturbando gravitacionalmente aquela região, quando ele chegou ali perto, Tritão então foi capturado. Mas a história ela pode ser um pouco mais complexa também. Existem, vamos dizer assim, várias hipóteses para explicar sobre a formação de Tritão. 2 tipos de mecanismos foram propostos para a captura de Tritão. Para ser capturado gravitacionalmente por um planeta, um corpo que passa ali perto deve perder energia suficiente para ser desacelerado a uma velocidade menor do que a necessária para escapar. Ou seja, se um objeto tem uma velocidade que é igual ou maior à velocidade de escape do planeta, ele não será capturado. Então, uma teoria inicial de como Tritão pode ter sido capturado foi por colisão com outro objeto. Então, ele bateu com outro objeto, nessa batida ele perdeu energia, ficou mais devagar e aí pronto, foi capturado por Netuno. Uma hipótese mais recente sugere que antes da sua captura, Tritão fazia parte de um sistema binário. Olha só que legal. Quando esse binário encontrou Netuno, ele interagiu de tal forma que o binário acabou se desassociando, com uma porção do binário expulsa e a outra, Tritão, tornando-se ligada a Netuno, tornando uma lua do planeta. Esse evento é o mais
mais provável para esse tipo de formação. E o mais interessante é que essa hipótese acabou sendo reforçada pelas observações que foram feitas do cinturão de Kuiper, onde mostrou a presença de muitos desses objetos binários e até mesmo um tipo específico de objeto binário que a gente chama que é binário de contato, ou seja, não tem destruição. São dois objetos que simplesmente um gruda no outro e assim depois eles vão vagando aí pelo sistema solar. Dizem, né, que para acontecer isso, né, esse evento ele tem que ser rápido, mas ele é suave. Então você não é que você bate dois objetos e eles se destroem. Eles vão, né, e grudam um com o outro. É muito interessante. Simulações feitas em 2017 acabaram mostrando que após a captura de Tritão e antes que a sua excentricidade orbital diminuísse, provavelmente ele colidiu com pelo menos uma outra lua e causou colisões entre outras luas. Porque aí Tritão, como ele é muito grande também, quando ele entra na órbita de Netuno, ele causa perturbações. Todo o conhecimento detalhado que a gente tem de Tritão e de onde a gente tira esses dados foram obtidos pela sonda Voyager 2, que passou ali por Tritão em 1989, passou a 40 mil quilômetros de distância da Lua. 40% da superfície foi fotografada pela Voyager 2, revelou ali afloramentos de blocos, cumes, depressões, sulcos, cavidades, planaltos, planícies geladas e algumas crateras. Tritão, a gente pode considerar que ele é relativamente assim, sem muita feição geológica, né? A sua topografia, vamos dizer assim, os pontos mais altos não passam de 1 quilômetro de altura. As crateras de impacto observadas em Tritão estão concentradas quase que inteiramente no hemisfério principal dele. A análise da densidade e distribuição das crateras sugere que, em termos geológicos, a superfície de Tritão é extremamente jovem. Olha só que interessante. Tritão pode ter regiões ali que variam de 50 milhões a apenas 6 milhões de anos de vida, o que, para um objeto, né, do sistema solar, isso aí é muito, muito jovem mesmo. 55% da superfície de Tritão é coberta por nitrogênio congelado, com gelo de água correspondendo entre 15% e 35% e CO2 congelado formando os 10-20% restantes. A superfície mostra depósitos de um negócio chamado tolina, que é muito interessante, são compostos químicos orgânicos que podem ser os precursores da vida, da origem da vida, são compostos químicos pré-bióticos que a gente chama, e tolina tem bastante em Tritão, e depois, né, tolina tem bastante em Caronte, tem bastante em Plutão também, isso é muito legal. Tritão, como eu falei, uma das principais características dele é ter criovulcões. O que é um criovulcão? Um criovulcão é um vulcão igual ao nosso, só que em vez de expelir lava, coisa quente, ele expele material congelado. E Tritão tem um criovulcão muito importante que chama o Leviatã Patera, que tem uma caldeira com aproximadamente 100 km de diâmetro e é visto perto do Equador. Ao redor dessa caldeira está um domo vulcânico, que a gente chama, que se estende por cerca de 2.000 km ao longo do seu eixo mais longo, indicando que o Leviatã seria o segundo maior vulcão do sistema solar, atrás, né, apenas do Monte Olympus, né? Ou de alguns outros, porque existe uma dúvida também sobre qual é o maior vulcão do sistema solar. Tem o Alba Mons também. Essa feição aí, né, tá conectada a dois enormes lagos de criolava. Olha só que legal. Como se acredita que a criolava em Tritão seja principalmente gelo de água com um pouco de amônia, esses lagos se qualificariam como corpos estáveis de água líquida superficial enquanto, né, estivessem ali. Esse é o primeiro lugar onde tais corpos foram encontrados além da Terra. Isso aí é legal. Além disso, né, Tritão é o único corpo congelado conhecido por apresentar lagos de criolava, embora, né, em outros como Ganimedes, Titã, a gente tenha algo parecido. A Voyager 2, quando ela passou lá em 1989, ela acabou observando algumas erupções semelhantes a geysers, olha só que legal, de gás nitrogênio e poeira, que vinha ali da subsuperfície de Tritão e subia numa pluma de até 8 quilômetros de altura. Tritão é, assim, juntamente com a Terra e o Europa Encélado, um dos poucos corpos no sistema solar em que erupções ativas de algum tipo foram observadas. Os exemplos mais bem observados são chamados de Rio e Mahilani,
em homenagem a um sprite da água Zulu e a um espírito do mar tongonês, respectivamente. Todos os geysers observados estavam localizados entre 50 e 57 graus de latitude sul, a parte da superfície de Tritão próxima ao ponto subsolar, como a gente chama. Isso indica que o aquecimento solar, embora muito fraco, na grande distância, que Tritão está do Sol, desempenhou um papel fundamental. Acredita-se que a superfície de Tritão provavelmente consiste em uma camada translúcida de nitrogênio congelado sobre um substrato mais escuro, o que cria uma espécie de efeito estufa sólido. Olha só que interessante. A radiação solar passa através da fina camada de gelo da superfície, lentamente vai aquecendo e vai vaporizando o nitrogênio do subsolo até que uma pressão de gás suficiente se acumule para que ele entre em erupção através da crosta. Os pesquisadores dizem que um aumento de temperatura de apenas 4 Kelvin acima da temperatura ambiente, ou da temperatura lá de 37 Kelvin, pode levar aí as erupções às alturas observadas. Embora a gente chame de criovulcão, essa atividade de pluma de nitrogênio ela é distinta do criovulcanismo, tá? Então, criovulcanismo é uma coisa, os geysers são outras coisas. Cada erupção de um geyser em Tritão pode durar até 1 ano. Olha só que interessante. Isso aí impulsionado pela sublimação de cerca de 100 milhões de metros cúbicos de gelo de nitrogênio nesse intervalo. As imagens da Voyager 2, do hemisfério sul de Tritão, mostraram poucos desses traços de materiais escuros. Entre 1977 e o sobrevoo da Voyager 2 em 1989, Tritão mudou de uma cor avermelhada semelhante a Plutão para uma tonalidade muito mais clara, pálida, assim, sugerindo que as geadas de nitrogênio mais leve acabaram cobrindo o material avermelhado mais antigo. A erupção de voláteis do equador de Tritão e sua deposição nos polos podem redistribuir massa suficiente ao longo de 10 mil anos para causar o deslocamento polar. Como vocês viram, toda a história de Tritão ela é muito complicada, mas seria ali um dos objetos mais interessantes a serem estudados no sistema solar e tem muita coisa para ser estudado. Tritão, em um determinado momento, a história dele se confunde com a história de Plutão. Então, embora a gente saiba que Plutão não é planeta mais do sistema solar, foi rebaixado, vamos falar um pouquinho de Plutão. Plutão, embora não seja planeta, ele tem 5 luas, incluindo uma das maiores delas, que é Caronte, A massa de Caronte, olha só que interessante, ela é cerca de 12% da massa de Plutão. E só para você ter como referência, a massa da nossa Lua, ela é cerca de 1,2% da massa da Terra. Então olha o tamanho de Caronte perto de Plutão. Caronte é tão grande que os dois objetos, Plutão e Caronte, são considerados como sendo um sistema binário, bem parecido com o de Tritão era. Olha só que legal. Os astrônomos pensam que Tritão teve um companheiro, assim como Plutão tem Caronte, mas que no momento da captura, o companheiro de Tritão saiu vagando pelo sistema solar, como eu falei, nunca mais foi achado, e toda essa história aí complexa sobre Tritão. Hoje, esse companheiro, se é que ele existe, deve estar vagando em algum ponto ali no cinturão de Kuiper, que é um território hostil e complicado de ser estudado. O cinturão de Kuiper é uma região muito distante da Terra e com objetos muito pequenos para serem estudados em detalhe até mesmo com grandes telescópios espaciais que a gente tem hoje. Enviar uma sonda é algo muito caro, algo muito complicado. Atualmente a New Horizons está explorando essa região. A New Horizons ela passou por Plutão, Caronte, todo o sistema ali. Ela visitou Arrokoth, aquele objeto do cinturão de Kuiper, que é um binário de contato. E depois, ela deve estar indo, o que a gente imagina é que ela está indo visitar um terceiro objeto no meio ali do cinturão de Kuiper. Então isso aí é muito legal. Então, mais uma historinha de Tritão, Até a New Horizons passar por Plutão, todo mundo pensava que Plutão seria algo parecido com Tritão. Porque, muito provavelmente, esses objetos aí, como eu falei, eles se formaram no cinturão de Kuiper. E quando esses grandes planetas chegaram ali perto, acabaram perturbando a órbita e capturando esses objetos. Porém, quando a New Horizons passou por Plutão, ela mostrou que Plutão é muito diferente de Tritão, muito mais complexo e muito mais interessante. Então, a gente pode dizer que as grandes luas irregulares dos planetas externos do sistema solar são um verdadeiro presente para todos nós. São essas luas que hoje estão aprisionadas nas garras gravitacionais dos grandes planetas que nos permitem entender um pouco melhor como foi
o nosso sistema solar, como foi a história evolutiva dele. Essas luas irregulares foram provavelmente restos que sobraram da formação do sistema solar e tem muita história para contar. Muito bem, então, queridos ouvintes, esse foi mais um episódio aqui do podcast Horizonte de Eventos que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa pequena viagem pelo sistema solar, conhecendo essas luas irregulares, como eu falei, luas que não são tão grandes, luas que por muitos são esquecidas, né? Mas luas que são muito importantes porque elas guardam as informações, talvez, né? As informações mais importantes que a gente precisa saber sobre o nosso sistema solar. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, você já sabe, não dê like, dê 5 estrelas lá no Spotify, compartilhe esse episódio aqui no grupo da família, no grupo dos amigos, para fazer com que o podcast chegue o mais longe possível. Críticas, sugestões, comentários são sempre muito bem-vindos, então para isso você pode falar comigo no Twitter e no Instagram, @SpaceToday1, no SpaceToday, @SpaceToday no YouTube, tem o site também, spacetoday.com.br, tem aqui também onde você pode deixar os comentários, então tem vários lugares aí para a gente comunicar, conversar sobre esse e outros episódios do Horizonte de Eventos. No mais, só tenho a agradecer muito a todos pela atenção, pela paciência e pelo tempo dedicado a ouvir um pouco da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra. O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.